Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e você já sabe, esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 19 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador. Hoje o nosso episódio está muito especial porque vamos falar sobre sucessão familiar, crescimento estruturado e reposição de marca com uma corretora que nasceu no interior da Serra Gaúcha e hoje vive um dos momentos mais importantes da sua trajetória. Recebo aqui Luiz Felipe Fortuna, ele que é diretor da Solaris Corretora de Seguros, empresa fundada há 55 anos em Antônio Prado e que representa a união entre a tradição familiar e um olhar moderno sobre a consultoria de riscos. Luiz Felipe, muito bem-vindo ao programa Seguro Sem Mistério. Obrigado, Júlia. Um privilégio estar podendo aqui participar contigo e poder contar um pouco da nossa história e debater aí sobre o nosso querido mercado de seguros. Aí, muito legal. 55 anos, hein, Luiz Felipe? Para começar, conta pra gente um pouquinho quem é a Solaris e como que começou essa história de mais de 5 décadas. Perfeito, Júlia. Então, a Solaris, né, começou a sua história, como tu bem disse, em Antônio Prado, que é a cidade mais italiana do Brasil, né? Fica localizada a 170 quilômetros de Porto Alegre. Um município pequeno e que no passado iniciou, né, a nossa atividade iniciou muito focada no seguro para o mundo do transporte, né, para o caminhoneiro, né? Era muito das atividades da nossa cidade. Então, o meu pai, né, que é o nosso fundador, o Laureano, foi quem iniciou, né, teve essa visão de começar. E, na verdade, não foi só no mundo do seguro, né, era um escritório central de serviços, então a gente atendia tanto a parte de contabilidade, correspondente bancário, também aí a parte de seguros, despachante. Então, assim, a gente atendia em todas as frentes esse cliente. E aí, com o tempo também, né, foram surgindo soluções também para o pessoal do agronegócio, que sempre foi também uma atividade econômica muito forte no nosso município, né, e aí, ao passar desses tempos, a gente decidiu, né, por objetivar e focar somente no mundo dos seguros, né. Então, desde 2011, a gente deixou de ser um escritório central para ser somente um foco 100% no seguro, né? E aí, desde dessa mudança também, desde que a segunda geração está no negócio, né? Que começou pelo meu irmão, que é o Marco, que é mais velho, e ele quem iniciou nesse processo da segunda geração. Então, ele abriu a nossa filial em 2010 aqui em Porto Alegre, e aí a gente definiu por focar somente na parte do seguro desde então, né? Vamos falar um pouquinho do seu Laureano, que tem bastante coisa aqui que tu trouxe, né, Lipe? Mas a gente quer também que quem está assistindo conheça um pouco mais de vocês, né? Seu Laureano Fortuna, gente, é um querido, um conhecido do mercado, né? Não só aqui do Rio Grande do Sul, mas Brasil afora. Quem conhece seu Laureano não esquece, porque ele é realmente um profissional de primeira e uma pessoa, né? Um ser humano que todo mundo adora. Como é que é para vocês ter essa referência dentro de casa e dentro da corretora? Não, com certeza o pai é uma grande referência para nós e que a gente tem o privilégio de poder estar convivendo com ele até os dias de hoje e tá aprendendo com ele todos os dias, né? Então, acho que ele sempre fez uma gestão pautada, né? Sempre antes do produto focar em pessoas muito também, né? Sejam nas relações, né, dos parceiros, né, com as seguradoras parceiras, com os clientes parceiros, né, com os colaboradores. Então, acho que isso a gente sempre aprendeu muito com ele, né, de ter esse engajamento com as pessoas, além do negócio, né. Então, isso nos trouxe muitos ensinamentos, né, para a gente carregar isso ao longo do tempo, né. E aí, claro, sempre nessas relações ser pautado pela ética, né, que a gente sempre aprendeu com ele, fazer as coisas pelo certo, né. Então, a gente sempre está fazendo o bem. Se for para fechar um negócio fazendo algo errado, é melhor não fechar, né? Ele sempre nos passou isso, né? E sempre nos passar uma preocupação que sempre do outro lado, né? Seja dessas 3 pontos que a gente passou, sempre vai ter um ser humano, vai ter uma pessoa que a gente precisa respeitar e tomar cuidado, né? E também o que ele nos passou sempre muito é uma questão de
confiança, de credibilidade, que a gente tem um nome aí a carregar com as pessoas, né? Então, a confiança ela é algo que tu não compra ela, né? Tu conquista. Esse foi sempre o que ele nos passou. Então, a gente sempre viu que ao longo dessa trajetória dele, ele conquistou essa confiança, essa credibilidade, seja em seguradoras, que são nossas parceiras há muito tempo, e aí a gente consegue ter uma relação muito próxima, devido a isso que ele conquistou, né? Seja também por clientes que estão conosco há muito tempo, né? Ou como parceiros, podemos citar o JRS, né? Que sempre foi um grande parceiro, que ele conquistou essa relação de confiança. Então, acho que esses são, assim, diria, os principais pilares, assim, que ele nos passou, né? Tratar muito bem as pessoas, com muita ética, conquistando uma credibilidade, conquistando muito a confiança dessas pessoas, fazendo o certo, né? E Lipe, pegando esse gancho, né, dos clientes que vocês têm aí há muitos anos, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros clientes de vocês que eu conversei quando estive lá em Antônio Prado, agora em setembro, quando vocês fizeram as festividades, e me chamou muita atenção, assim, porque, poxa, 55 anos é muito tempo para te manter um cliente tão próximo quanto eu percebi ali. E ele, inclusive, na fala dele, ele diz, né, que todos os seguros ele só pensa na Solaris, ele indica para as outras pessoas porque ele confia realmente. Como que é essa construção de relacionamento que, além de ser tão intenso, ele dura ao longo do tempo? Perfeito. Eu acho que é uma construção que a gente aprendeu muito, né? Muito com o pai, e foi aprimorando juntos isso, né? Nessa segunda geração, que eu acho que essa formulação da confiança começa antes da apresentação de um seguro, né? Que é a gente conseguir entender qual é a necessidade desse cliente, e aí a gente apresentar para ele as melhores opções possíveis no mercado, né? E aí, claro, também vem dessa relação nossa com as seguradoras, de a gente entender o que tem de produtos disponíveis hoje, e muitas vezes conseguir levar a realidade dele e explicar essa realidade para as seguradoras, para conseguir levar um produto que atenda realmente ele. E aí a gente conquista essa confiança nesse momento da venda, né? E aí, claro, também depois a gente tem todo um acompanhamento ao longo, né, desse momento, assim, da vigência do seguro do cliente, que é ter um atendimento também, né, em qualquer problema que ele tenha, seja num sinistro, alguma questão operacional que ele precise quanto ao seguro, né, a gente conseguir dar um atendimento próximo a ele, um atendimento que seja rápido, que seja eficiente, que seja claro e que resolva realmente a dor que o cliente tem, né? E aí a gente sempre ir mantendo algo assim, né, de uma proximidade com o cliente, claro, né? Não somente, claro, no momento da renovação do seguro, né? A gente fazer essa evolução. Então, acho que essa soma inteira, assim, né, desses fatores, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Uma soma de tudo e desse acompanhamento, né? Para ir mantendo essa confiança ao longo do tempo aí, né? Que ela não pode ser quebrada, né? Sim. Luiz Felipe, a Solaris, ela nasceu como uma corretora de origem familiar, né? Ali no seio familiar, mas ela se torna referência, né? Ao longo dos anos, não só aqui na região, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Como é que é para ti carregar esse legado? Eu acho que é uma grande responsabilidade, Júlia, carregar esse legado, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de elevar isso, né? Então, o pai trouxe a empresa até determinado momento, e a gente quer construir essa história da empresa por mais 55 anos, né? Se Deus nos permitir, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade imensa, mas que eu acho que a gente tem que, para isso, trabalhar muito firme, assim, né? Fazer um trabalho muito sério, tirar os ensinamentos e aí, com certeza, também buscar conhecimentos para chegar lá e conseguir atender essa expectativa de todas as transformações. Então, acho que a chave é usar com essa responsabilidade que a gente vai carregar, usar o que a gente pode absorver
do ecossistema que já existia da empresa, e aí agregar o que a gente vê e o que falta, né? E aí, para isso, a gente utilizou, né, de consultorias ao longo do tempo, né? Refez no ano passado o nosso planejamento estratégico, e aí, a partir disso, a gente faz uma mescla, né, de tudo de bom do passado, e aí agrega o que também a gente precisa fazer para poder continuar no mercado nos próximos anos, inovando e se adaptando, né, às necessidades que vêm surgindo no mercado, que com certeza, né, como a economia global, ela vai se modificando e vai tendo suas transformações e inovações, né? E nesse sentido, nesse período, Luiz Felipe, que a segunda geração já está aí tomando conta, vamos dizer assim, né? Já está participativa, que pelo que você me falou, de 2011 para cá, de maneira mais efetiva. Exato. Quais são, assim, na tua visão, os capítulos que te marcam mais? Claro. Eu acho que, assim, principalmente esses capítulos, assim, da profissionalização, né? Eu acho que ao longo desse período a gente buscou no mercado ajuda, né, de ter assessorias, consultorias que podem nos ajudar a profissionalizar, porque eu acho que hoje no Brasil mais de 80% das empresas são familiares, né? Porém, muitas acabam indo por um rumo de não realizar a profissionalização da empresa, né? Porque é um negócio pequeno, não precisa, né? E o que a gente buscou muito, né? E o que me marca é a gente buscar e ter esse papel bem dividido. Qual é qual é o papel de cada um dentro bem dividido? Quais são as formas de divisão do trabalho? Quais são as formas de divisão de lucros dentro da empresa, por exemplo? Quais são os processos da empresa para cada colaborador? O que pode, o que não pode? E ter uma trilha também, né, para os colaboradores dentro da empresa organizada, né? Então, eu acho que esse é o processo mais marcante que vem junto dentro desse planejamento com as assessorias, né? Que é a gente profissionalizar a empresa, mantendo a essência de empresa familiar. Isso a gente, né, não muda, mas a gente tendo uma profissionalização que ela é boa para qualquer negócio, né? Porque o que fica muito bem combinado, eu acho que fica não sai caro e fica bem claro para todo mundo, né? Qual é o papel de cada um e como a gente vai fazer baseado nesses processos, né? Então, a gente formalizando tudo isso, né? Então, acho que esse é o que mais me marca, que a gente vem fazendo, né? E claro, que bom que a gente consegue fazer isso com a primeira geração também, né? Porque o pai participa também junto dessa profissionalização e coloca também as suas visões, né, desde o passado, e aí a gente consegue fazer uma mescla, né, do passado com o que precisa ser transformado, né? A gente precisa saber de onde veio para saber para onde vai, né, Lipe? Então, isso é fundamental. Corretores de seguros que estão assistindo esse programa, papel e caneta na mão, porque o Luiz Felipe aqui deu uma aula agora sobre sucessão familiar. Então, por favor, prestem atenção. E, Luiz Felipe, o que tu considera essencial manter da primeira geração, além, é claro, né, da essência, por exemplo? Perfeito. Eu acho que o que a gente não pode perder da primeira geração é a transparência, e a transparência, a confiança e a ética com que a primeira geração levou o negócio. Eu acho que isso a gente não pode negociar, né? E nem a nossa credibilidade que foi construída, né? Porque hoje, né, uma reputação ela é muito difícil de tu construir e muito fácil de tu perder ela, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso, sim. Então, acho que esses são pontos importantes que a gente não vai negociar, né? E essas relações, e reforço, assim, com essa questão das relações muito próximas, né? Com esses elos que a gente tem. Sejam com as seguradoras, que são nossos grandes parceiros, né? Com quem a gente trabalha os produtos, trabalha a parceria, leva soluções do que a gente está enxergando na ponta, né? E aí busca encontrar, né, nas seguradoras essas soluções para levar para a ponta para o nosso cliente, né? E ter uma relação, com certeza, que tem que ser saudável, que tem que ser de ganha-ganha para as duas partes, como também para os nossos colaboradores, né? Que a gente busca formar colaboradores que se apaixonem também como nós, sócios, pelo mercado de seguros, né? Porque hoje é uma coisa que a gente vê, né? A gente não vê
tantas as pessoas assim saindo, eu quero ser do mercado de seguros, eu quero me formar um profissional do mercado de seguros. Então, eu acho que a gente que está no mercado, né, corretoras, seguradoras, a gente precisa formar esses profissionais para cada vez mais a gente ter pessoas qualificadas trabalhando no mercado de seguros, porque é um mercado que tem inúmeras oportunidades para se trabalhar, né? Seja em corretoras, como em seguradoras ou em prestadoras de serviço para seguradoras. Então, a gente se vê como um papel muito grande de formar essas pessoas, né? E como também os nossos clientes, né? Terminando, né? Que a gente tem que ter essa relação muito próxima e acolhedora, assim, né? Com eles. Então, acho que isso a gente não pode perder, né? Luiz Felipe, a nova geração sempre traz novos olhares, né? Qual que tem sido a tua? Vamos falar da tua e depois vou perguntar do Mano também, do Marco. Claro. Qual que tem sido a tua principal contribuição para esse momento? Eu acho que a minha principal contribuição tem sido, né, vou puxar um pouco da minha última fala, principalmente na gestão de pessoas dentro da corretora e na formação desses colaboradores, né, para que eles possam, né, os que já estão há bastante tempo, possam construir sua jornada dentro da empresa e evoluírem, e aí com certeza construírem, né, essa transformação e também evolução, crescimento da empresa que a gente almeja, mas também, né, essa formação desses talentos dentro da corretora, para que dessa forma, com certeza, a gente consiga replicar o nosso modelo, né? Porque com certeza nem eu, nem só comigo e só com o Marco a gente vai conseguir replicar esse modelo, né? Só comigo e com ele, na segunda geração, a gente vai chegar até um limite de quando a gente consegue fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa formar pessoas que vão conseguir atuar de uma forma excelente para entregar o nosso propósito, que é proteger todos os bens dos nossos clientes, né? Então, acho que isso foi o que eu tenho me dedicado nos últimos anos, assim, de fazer essa transformação, né? Então, a gente partiu, né, de um quadro menor de colaboradores, né, desde que eu retomei para a empresa e estou atuando, né, na diretoria. A gente fez inúmeras contratações, né, promoções, inseriu inúmeros benefícios também para os nossos colaboradores, para que eles possam, né, ir construindo essa história. Quem quer construir o seu sonho junto conosco, pegue junto, vamos dizer assim, e possa construir, né? Então, acho que eu diria que essa é a minha principal contribuição, assim, dos últimos tempos, né? Porque só fazendo um complemento, junto disso, vem também a estratégia de a gente conseguindo formar pessoas que estejam atuando de uma forma muito mais técnica em determinados ramos de seguro, a gente também vai conseguir entregar uma expertise melhor para o nosso cliente e aí, claro, entregar o que a gente busca, que é uma consultoria de riscos para ele. Então, essas pessoas que a gente agregou no nosso quadro, cada uma a gente coloca como especialista em uma área, né? Tem um especialista para o property, tem um especialista para o engenharia, para o garantia, para o RC geral, para o RC profissional, especialistas para o ramo agrícola, né? Então, através disso, a gente consegue entregar também um mix maior de produtos que a gente consegue trabalhar, né? Porque a gente sabe, é muito ruim tu não trabalhar com um seguro que tu não entende, tu não tem a expertise para trabalhar, né? Porque senão, com certeza, daqui a pouco vai fazer uma venda errada, uma venda que não vai estar entregando o que o cliente precisa, e aí ali na frente tu pode ter um problema, né? Então, para que a gente possa estar conseguindo atuar de uma forma clara e coerente em todos os ramos, a gente fez essa transformação que eu venho liderando, né? Que legal. E o Mano fica na parte comercial, isso? Isso, na parte comercial, e eu diria assim, a parte que ele vem liderando muito é a parte do ramo agrícola, né? Que quem começou, né? A gente está há 30 anos trabalhando com o ramo do seguro agrícola, que foi quando ele surgiu de maneira forte no Brasil, e aí quem liderou a primeira etapa foi o pai, né, que começou lá em 95 a fazer a venda do seguro, principalmente para frutas, que é o que a gente tem muito na nossa região da Serra, né? Então, principalmente para uva, para maçã,
né, e para as frutas de caroço, e aí o Mano vem fazendo uma transformação, principalmente para o mercado de grãos, né, desde que ele abriu a nossa sede aqui em Porto Alegre, né, a gente se tornou também especialista no ramo de grãos aí, né, então acho que ele vem fazendo isso, né, a gente não trabalhava tanto com o seguro para grãos e ele fez e vem fazendo essa transformação, né. Tem uma fala tua aqui, Felipe, que eu até anotei, né, que é a questão da expertise. Então, tu citou alguns dos ramos que vocês trabalham, Certo. claro que a Solaris tem expertise em vários, né, e o deles que mais chama atenção, assim, que vocês são super reconhecidos é o agro. Qual é para quem vai estar nos assistindo, né, qual que é a dificuldade, o desafio de trabalhar com esse tipo específico de seguro? Perfeito, Júlia. Eu acho que é um seguro que ele é muito específico no sentido que é necessário entender muito de como funciona a rotina daquela determinada cultura no campo. Então, quais são as épocas do plantio, quais são os tipos de sementes que o cliente vai utilizar no plantio, qual é o tipo de solo dele, qual é o zoneamento agrícola dele. Então, são coisas que vão estar presentes na proposta de seguro, na pólice de seguro, e que é necessário que esteja super bem explicado ao cliente esses fatores, né? Então, é super necessário estar entendendo todo esse ecossistema, como funciona, para que consiga explicar isso ao cliente e aí também entender qual produto de qual seguradora vai se adequar àquela realidade daquele cliente baseado nisso. Então, foram alguns exemplos que eu dei aqui, né, que é necessário tá entendendo, né, do negócio. E aí, claro, tem inúmeros fatores ali que são aí, sim, dos produtos de seguro agrícola que precisam ser observados, né? A análise do teu seguro é por talhão ou é por média geral? Quanto cobre, qual é a produtividade que tu vai ter garantida, quanto tu vai contratar de limite máximo de indenização por hectare. Então, é necessário, resumidamente, né, falando, é necessário entender, primeiramente, uma noção básica do campo, o que são essas culturas, como funciona o plantio, a colheita dessas culturas, para depois passar a entender bem do produto da seguradora, para saber como posicionar ele para o cliente, né? Então é algo super específico, né? E que para a gente, como é que foi muito para a gente, é muito estando a campo, visitando os clientes no campo e aí entendendo a realidade deles, né? Então acho que nessas visitas que são muito constantes nossas é que a gente vai aprendendo, né, no campo. E aí, claro, por estar há bastante tempo no mercado e já atuando há bastante tempo com o agro, também a gente vai acompanhando todas as transformações dos produtos de seguro para conseguir estar sempre atualizado e entendendo, né? Então, acho que isso do tempo, né, já ter passado por inúmeras ocasiões de sinistro, também vai nos fazendo evoluir e aprender, assim, né, as questões desse ramo específico, né, que hoje a gente trabalha e bastante, né, um dos principais ramos que a gente trabalha hoje, né, seja para frutas, né, como também para os grãos ali, né, soja, milho, trigo, canola, etc. Né? E nessas visitas no campo, Luiz Felipe, como vocês percebem a cultura de seguro por parte do agricultor ou da agricultora, né? Já existe uma cultura maior ou ainda muitos entraves para entender a importância dessa proteção? Ótima pergunta. Eu acho que existe um pessoal que tenha cultura, né? Principalmente nas frutas. O pessoal tem já uma cultura bastante enraizada para a contratação, tá? No sentido de não importa se a previsão está marcando que não vai ocorrer problemas climáticos, ele já entendeu que o seguro é um insumo a mais dele da lavoura e que ele precisa fazer todo ano, e mesmo que ele não, e se ele não usar, que bom, né? Que bom que ele não precisou usar. Então, acho que existe já essa cultura. E por que tu acha, Luiz Felipe, que o pessoal das frutas tem mais essa cultura? Eu acho que foi um seguro que ele tá há mais tempo, ele é um pouco mais perene que o seguro dos grãos,
no mercado. Ele é mais antigo e ele vem seguindo uma mesma lógica. Agora, o seguro de grãos também ele tem uma magnitude muito grande, né? Porque a soja é a principal cultura que é plantada, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, no Brasil também, né? A principal cultura. Então, a principal ramo, né? A principal massa de segurados, vamos dizer, do agrícola estaria no seguro da soja. Mas dentro do seguro da soja, a gente passa por um momento assim de baixa contratação hoje, né, falando em 2025 do mercado de seguros, né, e aí são inúmeros fatores. E aí, voltando assim, pegando o gancho da tua pergunta, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande a ser feito, nós todos, corretores, seguradoras, de criar essa cultura nos produtores, né, de que isso vai ser um insumo a mais. O produtor ele já investe tantas sacas em adubo, em fertilizante, em semente, né, em outros defensivos. O seguro ele vai entrar como mais um item essencial, como mais um item essencial, como mais um insumo. E só quando a gente chegar nesse momento onde a gente conseguir chegar numa contratação grande de áreas seguradas, é que a gente também vai conseguir fazer com que o seguro seja melhor, né? Eu acho que tem um papel nosso também, corretores, seguradoras, de desenvolver produtos diferentes e que criem e sejam atrativos para seguradoras. Então, acho que esse é o nosso desafio aqui como corretora, né? De mostrar essa realidade do campo, o que está acontecendo, levar para os nossos parceiros seguradoras e, junto com eles, tá desenvolvendo esses seguros, né? Hoje é muito pouco difundido o seguro paramétrico no Brasil, pode ser uma solução também, como também alguma solução que realmente atenda e traga essa massa, porque acho que no melhor ano a gente chegou próximo de 20% da área plantada, segurada no Brasil, ainda é muito pouco, né? Pega países como Estados Unidos, tem acima de 80% da área que eles plantam com seguro, né? Então, assim, a gente tem muito ainda a evoluir nesse mercado, né? E esse ano deve terminar abaixo de 10% da área plantada segurada. Então, é muito pouco, é muito pouco. Então, a gente tem um papel muito grande, corretoras e seguradoras, de desenvolver esse mercado nos próximos anos, assim, né? A gente tem um papel, a gente precisa minimamente chegar a 60% da área plantada no Brasil segurada, né? Porque o Brasil, logo em breve, né, com toda a tecnologia que está sendo empregada no agro, vai ser a economia que mais planta grãos no mundo, né? O maior produtor de grãos do mundo. Então, a gente tem um potencial imenso no Brasil a ser explorado pelo mercado de seguros, né? E, Luiz Felipe, esse tema ele é riquíssimo, né? Porque ele abre muitas portas, assim, para a gente falar sobre muitas coisas. Você citou o seguro paramétrico. Na tua avaliação, ele seria uma das soluções aí para a gente ter mais aderência? Acredito que sim. Acredito que pode ser uma ferramenta muito boa para inserir esses produtores que hoje estão fora do mercado, porque nada mais é, como diz o nome, o paramétrico, ele vai definir um parâmetro, seja de dias sem chuva, de quantidade de chuva dentro de um período, né, ou algum outro fator que tu consiga medir, né, que tu consiga ter alguma forma, um dado confiável a ser retirado, né, para que possa, né, ficou dentro desse parâmetro, não vai ter indenização, ficou fora, vai ter indenização. E aí ele pode vir como uma solução até para grandes produtores, né, que hoje tem muitas áreas plantadas e hoje estão fora desse mercado. Então, eu vejo que para esses grandes produtores pode ser uma grande solução, porque ele é algo que vai, talvez, custar menos e algo ágil a ser realizado. Então, eu acho que ele está ainda bem incipiente no Brasil, já tem inúmeras seguradoras trabalhando, mas não tá 100% difundido, né? E aí também tem esse trabalho de explicação ao produtor, para que também ele entenda o produto e veja que faz sentido, né? Porque ele está acostumado com um outro tipo de seguro, e esse outro tipo de seguro, ainda assim, ele tem inúmeras dúvidas, né? Não é
algo assim que ele entenda 100% ainda, né? E aí, volto a repetir, é o nosso trabalho de estar sempre reforçando para que ele entenda cada vez mais, porque também é isso, né? Quanto mais ele entender, mais ele vai comprar a ideia, né? De ter essa ferramenta, Sim. né? E aí entra o trabalho também, que você falou antes, né, Luiz Felipe, da confiança que tem que ter, certeza. que o cliente tem que ter na corretora de seguros, não só na seguradora que está, né, por trás daquele seguro. Então entra muito disso, porque o campo tem muito disso, né? Tu que visita mais, que está mais lá, sabe que o agricultor, ele trabalha muitas vezes na confiança ali com o corretor dele. Então vai também das corretoras, né, se especializarem cada vez mais nesse tipo de produto. Eu acho, Luiz Felipe, tenho convicção, como diz o CEO da agente seguradora, nosso amigo Sérgio Vaz, tem que falar que tem convicção, não é achar ou ter certeza. Eu tenho convicção de que não tem um programa aqui que a gente faça, ou conversas, né, no mercado, que a gente não fale nos riscos climáticos, porque é uma verdade, é uma realidade que está aí, e muito mercado de seguros está olhando para isso, porque isso interfere, sim, diretamente no mercado. O mercado tem que estar atento nesses riscos. Como é que para o agro, os riscos climáticos cada vez mais emergentes, eles afetam? Não, eles têm afetado bastante, né? Nos últimos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve quatro safras com problema, né? 3 com seca e uma que a gente teve as enchentes, né? Claro, nenhuma das 4 acometeu 100% do estado, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul, falando em Rio Grande do Sul, ele planta desde da região mais ao norte, a região mais sul, ao oeste, ao litoral, né? O Rio Grande do Sul planta em todas as regiões, mas em alguma delas, dos últimos 5 anos, 4 tiveram algum problema, seja ele de seca, de enchente, né, e outros fatores aí como vendavais, né, granizo, geada, etc, né? Então isso pro agro é super latente aqui no nosso estado, e que o seguro se mostra como uma ferramenta, né? Só no ano da pior seca ali, o mercado devolveu só para o estado do Rio Grande do Sul mais de 10 bilhões de reais. Então, assim, é um papel fundamental que o seguro agro vem para cumprir, né? Porque ele tá trazendo um dinheiro, ele está injetando um dinheiro para a economia, né? Seja do nosso país, do nosso estado, porque com isso o produtor vai pagar a revenda agrícola dos seus insumos, ele vai pagar o posto de gasolina, do diesel, do maquinário dele, ele vai quitar a conta na revenda do maquinário que ele comprou, vai manter o poder aquisitivo deles, vai pagar a conta no banco do financiamento que ele tirou para financiar, e assim por diante, vai girar a economia, né? Vai deixar essa pessoa sustentável para poder seguir a sua atividade. Então ele é primordial, né, para o sustento, e ele se mostrou, né, mesmo com esse número baixo de contratações, né, ele se mostrou primordial. E quando eu falo baixo, num geral, né, frente ao potencial, né, e baixo nos últimos 3 anos frente ao potencial que tem, né. A gente percebeu, Luiz Felipe, não, isso foi amplamente divulgado, inclusive, tá no site da Solaris lá, bem bonito, e vocês fizeram um novo posicionamento, que o slogan é viver bem é estar seguro. Nesse novo posicionamento, a gente percebeu que a consultoria de riscos passou a ser, já era, né, mas passou a ser também, lá escrito bonitinho, um dos pilares centrais da Solaris. Como que esse trabalho ele é realizado no dia a dia, na prática? Então, Júlia, esse trabalho ele é realizado muito com a proximidade do nosso parceiro, do nosso cliente. A gente precisa ir até lá e entender a realidade dele. Como funciona, vamos dar um exemplo de uma empresa, né? Ir até a sede da empresa, entender como é o fluxo, como é o processo, quais são as dores desse cliente, como funciona 100% da operação dele. Entendendo isso, a gente vai mais ou menos entender, poxa, ele tem uma operação que é 100% dependente dessa máquina, e essa máquina, ela tem um prazo, uma máquina que vem importada de determinado país, e ela precisa 6 meses para ficar pronta. Poxa, a gente passa a entender que esse cliente precisa de uma cobertura de lucros cessantes muito robusta,
porque esses 6 meses que se ele ficar sem essa máquina, ele vai parar a operação dele e ele vai perder o fluxo financeiro dele e pode ir à falência devido a um problema que ele venha ter num sinistro, sabe? Então a gente precisa, eu acho que a consultoria de riscos é isso, é a gente entender onde está. E aí, claro, também a gente entender, tá, o cliente, ele tá mantendo o local dele de uma forma adequada, ele está cuidando do risco dele, né, para justamente a gente poder passar, isso a gente faz através de inspeções, né, falando isso em seguro patrimonial, usando como um exemplo, né, mas isso se replica daí a cada ramo, né, entender com ele, poxa, se ele está fazendo alguma operação de uma forma que pode ser melhorada, como a gente pode instruir ele, né, a melhorar esse risco dele para, na ocorrência de um sinistro, ele também reduzir esse risco e poder retomar a atividade dele o mais rápido possível. E aí, realmente, deixar só para o seguro o que ele não consegue controlar, né? Então, acho que a consultoria de riscos é entender a realidade dele próximo, e aí isso se faz com a visita, a conversa com o cliente, e aí entendendo com o cliente. Isso, a gente voltar para a corretora e aí passar isso para a seguradora e aí tentar encontrar o melhor produto para esse cliente que vai se adequar. E aí, claro, também muitas das vezes nessa operação a gente entender quais cláusulas vão estar dentro desse seguro. Se não são cláusulas de exclusão ou cláusulas que vão estar limitando essa necessidade do cliente, para a gente conseguir explicar isso à seguradora e aí modelar essa apólice para esse cliente ter, né? Nem que isso, claro, acarrete, às vezes, até em um acréscimo ao cliente, mas com certeza dele estar ciente que ele está contratando realmente o que ele precisa, né? E que isso, na verdade, não vai estar... eu acho que muito quer dizer do viver bem, estar seguro, que não é o cliente enxergar o seguro como um gasto, porque ele não pode enxergar como um gasto. O seguro é um investimento, a gente sempre gosta de repetir, né? Não é quanto custa o teu seguro, né? É um custo. Não, é um investimento, porque é isso, tu está investindo no longo prazo, tu pode passar 15, 20 anos dizendo, eu nunca usei o meu seguro, foi um custo, mas às vezes tu vai usar lá no 20º ano, e aí é no 20º ano que vai te acontecer um sinistro de grande monto, e aí vai pagar por 30, 40, 50 anos, às vezes, esse teu seguro, né? Então a gente sempre repete, né, que é um investimento que o cliente está fazendo, né? Porque não tem uma forma mais... não tem uma forma melhor, né, de tu repassar, né? Não tem como o cliente fazer um autogerenciamento desse risco. Tem que passar uma ferramenta centenária, mundial, que sempre foi utilizada, que é utilizada em todas as nações do globo terrestre, né? Então, a gente tem que sempre reforçar isso e mostrar esse lado para o cliente através da consultoria de riscos, né? Luiz Felipe, essa parte, né, de gerenciamento de risco, que não são todas as corretoras de seguros que trabalham isso, são as maiores, assim como vocês, né, que fazem isso muito bem, que estão com esse olhar muito atento a isso, ela passa também por uma criação de uma régua de relacionamento, porque, por exemplo, o que tu estava nos contando aqui, né, precisa estar atento se o cliente ele está também encontrando formas de mitigar aquele risco ao qual ele está exposto. E isso não é feito só na hora da venda, da contratação, né, Luiz Felipe? Tem que estar atento em vários momentos, assim, do ano da pólice? Exato, sim. Isso é uma construção ao longo do ano. Então, acho que isso sempre está se mantendo a proximidade com o cliente e o relacionamento, com certeza tu vai conseguir estar medindo esses pontos, né? Então, acho que isso é algo sempre contínuo, né? Porque a apólice, ela é uma vez por ano, mas tu começa a trabalhar nela 120 dias antes, muitas vezes, né, de um grande risco, né, ou seja, às vezes até de um médio risco, que seja. Então, a gente já coloca que tu já vai estar trabalhando quase que 6 meses antes, então é um processo contínuo, né? E aí nessas visitas, muitas vezes, que nem é só no momento da renovação do seguro, essa proximidade com o cliente, está participando da vida dele, a gente vai estar conseguindo enxergar esses fatores. Ele está fazendo uma ampliação, ele está instalando um maquinário novo, vai mudar. A gente fez um relatório de recomendações na renovação.
na renovação do seguro, eu vou acompanhar ao longo do ano inteiro para ver se ele tá conseguindo entregar, não tá, se ele tá conseguindo, que bom, se ele não tá, qual é o motivo para a gente estar acompanhando de perto. Então, isso ele é algo que... Precisa de ajuda, né, Lucilipe? Precisa de ajuda, exatamente. Então, isso é o ano inteiro, sabe? Eu acho que é essa proximidade. Às vezes também, claro, a gente escuta muitas, sabe, as notícias, assim, aconteceu um vendaval na região de PTO, já chama, né, já liga para o cliente, aconteceu alguma coisa, não? Então, e aí já aproveita para fazer um momento de interação com o cliente, né, para entender como está indo aí o ano dele, né? Muito legal. O Lucilipe passou muito rápido aqui a nossa conversa. Eu teria muitas outras coisas para perguntar, porque realmente, né, quando o tema é a sucessão familiar, que a gente falou lá no início, a história da Solaris, que falamos no início, e agora também da expertise, a gente estava falando aqui do agro, estava falando do property, de outros, né, ramos, isso tudo abre muita coisa para a gente poder conversar, e é muito legal ver vocês aqui falando, né, trazendo essa especialidade. Você que é jovem ainda, né, que faz parte aí dessa segunda geração da Solaris, mas é jovem para o nosso mercado, claro, que é um mercado que a gente sabe tem um índice maior de pessoas com mais idade, o que é legal também, e essa troca da gente ver, né, você falou também uma fala sua que me marcou, que ninguém sai da faculdade pensando vou ser especialista no mercado de seguros. É uma coisa que no trabalho vocês constroem, a gente vê que na Solaris tem pessoas, né, como a nossa querida Eliane, que vestem a camisa da Solaris, e a Eliane acho que está com vocês há muito... 23 anos ela completou na semana passada. Olha aí, ela é extremamente engajada, assim como ela, vários outros ali colaboradores da Solaris, então isso é muito legal de ver. Mas a gente tem um quadro especial aqui, que a gente deixa para o final do nosso programa Seguro Sem Mistério, que hoje é o De Frente com a Solaris. Então a gente vai fazer algumas perguntas rápidas, e a gente espera algumas respostas diretas de ti. Pode ser, Lucilipe? Perfeito. Uma palavra que define os 55 anos da Solaris. Solidez. Um valor inegociável de vocês. A ética. Um diferencial da Solaris que o mercado precisa conhecer. A consultoria de riscos. Uma lição que tu aprendeu com a primeira geração. São tantas, né? Fica até difícil escolher. São inúmeras, mas eu acho que a lição da confiança. A lição da confiança que a gente precisa criar nas pessoas. Uma aposta que tu faz para crescimento nos próximos anos? O seguro agro. Essa é a aposta como... Essa é a tua paixão, né? Falou. Sempre que tiver um assunto de agro, a gente convida o Lucilipe, porque é ele que sabe do agro aqui. Uma frase que resume o propósito da Solaris, Lucilipe. Viver bem e estar seguro. Eu sei que tu participa do Instituto de Estudos Empresariais, então vou fazer mais uma pergunta que nem estava na pauta aqui. Tranquilo. Um livro que tu considera essencial para quem trabalha no mercado de seguros deveria ler. Eu sei que tu lê bastante, então pode tomar teu tempo para pensar. Perfeito. Não, eu acho que assim, eu acho que do mercado, falando do mercado de seguros, existe literatura. Tem até uma editora que divulga bastante livros de seguro, então eu tenho feito consultas assim e repassado ao pessoal, né? Então tem um livro que é o guia para o seguro patrimonial. Quem escreveu foi o Hermes Brancalhão, é um baita livro para entendimento de seguro patrimonial, para o ramo de seguros. Agora, para o ramo geral, economia, o livro que eu recomendo é um livro muito curto, mas que faz entender muita coisa, que é as 6 lições de Mises, que é um economista austríaco. É um livro relativamente antigo, né, da década aí, quase de 60, 50, mas muito atual, e como diz o nome, são 6 lições. É um livro incrível que eu recomendo a todo mundo comprar, acho que na internet ou em qualquer livraria tu consegue encontrar ele, livro barato e que explica muita coisa, né, da nossa economia e política, e tem muito a se aprender, então fica essa dica. Ah, que legal, isso eu não li ainda, hein? Vou anotar aqui para depois ir atrás também, porque sempre que vocês trazem alguma dica de livro aqui que a gente ainda não leu, a gente vai atrás para ler também queremos ficar por dentro. Lucilipe, foi uma alegria conversar contigo, um grande prazer aqui. Agora, para nossa câmera da verdade, ali um recadinho final para quem vai estar nos assistindo. Bom, eu acho que é só agradecer Júlia e ao JRS, que faz um trabalho essencial, né, para o nosso mercado de seguros, né, da divulgação do produto seguro e também para a gente criar essa cultura, porque eu acho que vocês estão junto nessa da gente, todo mundo, todos os corretores, né, colegas de profissão e seguradoras e comunicadores do mundo do seguro, que é criar essa cultura do seguro brasileiro. Não tem essa
não tem essa cultura tão enraizada hoje, né? Às vezes consome 1, 2 produtos de seguro por CPF, enquanto nações mais desenvolvidas consomem 5, 6, 7, né? Então, acho que a gente tem um trabalho muito grande. O nosso produto, e o nosso propósito, ele é nobre, né? Então, a gente precisa chegar lá. Então, acho que esse recado é a gente não desistir, a gente está atento às inovações em produtos que vão vir nos próximos anos, para a gente junto construir e levar essa proteção que a nossa nação brasileira precisa, né? Consumir mais seguros, né? Porque o que a gente vê, né? Depois que acontecem as coisas, aí a gente vê, poxa, mas poderia ter tido um seguro, né? Então, são inúmeras situações que a gente vê que poderiam. Então, a gente está aí para cumprir esse papel. Então, volto a reforçar, né? Obrigado, Júlia, obrigado, JRS, e parabéns aí pelo Seguro Sem Mistério, né? Há 19 anos, né? Trazendo conteúdo, né? Para todos nós do mercado de seguros, né, que tanto nos enriquece e faz crescer, né? Muito legal. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, segue o @jrs.digital nas plataformas e continue acompanhando mais histórias que fazem o nosso mercado de seguros pulsar. Até a próxima.